Oi, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Coisa boa, essa semana foi uma semana muito boa, uma semana que nós voltamos, boa parte de vocês voltaram para a sala de aula e nós continuamos aqui com o nosso trabalho remoto, a aulinha gravada e mais tarde a nossa aula ao vivo. Eu espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, estejam satisfeitos pela volta de vocês, para algum de vocês para a sala de aula, e desejo tudo de bom para vocês. Vamos começar agora a nossa última apostila, vamos começar a apostila 6, Matemática 1. Um assunto que eu tenho certeza que vocês já estudaram e que é mais uma revisão, essa apostila 6. Tudo bem? Então, estou aqui no cenário novo, estou aqui num lugar diferente do que eu estou acostumado a gravar, mas vai dar tudo certo. O importante é que a gente esteja passando informações para vocês, tudo bem? Então, eu peço que vocês peguem a apostila 6, eu espero que todos vocês já tenham ido pegar na escola, e vamos começar a falar de matemática 1, tá bom? Áreas e as relações que vão existir entre áreas e volumes, tudo bem? Então, deixa aqui eu compartilhar a minha imagem, como é de sempre. Então, vamos aqui. Bem, gente, deixa eu colocar aqui no começo, tá? Então, gente, nós iremos hoje, na nossa aula, trabalhar áreas e volumes, relações matemáticas no cálculo de volumes. No Enem, nós iremos trabalhar a competência 2, tá? Habilidade 6, 7 e 8. Essa é a nossa aula 23, livro C de matemática 1, tudo bem? Gente, eu tenho quase certeza que esse conteúdo vocês já trabalharam com o professor Deusvaldo Júnior, tudo bem? Então, olha só o que ele diz aqui, ó. No cotidiano é possível encontrar noções de volumes em vários objetos. Observando os corpos a seguir, vê-se que todos têm algo em comum. O cálculo de seus volumes são aplicados diretos das relações matemáticas estudadas desde cedo na escola, as quais muitas vezes são tomadas apenas como fórmulas soltas, tudo bem? Gente, nessa aula eu vou tentar colocar para vocês uma relaçãozinha bem interessante, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, uma caixa d'água no formato de um paralelepípedo, tudo bem? Então, observa aqui nesse paralelepípedo, para que eu encontre o seu volume, tá bom? Eu vou precisar das três dimensões, o A, o B e o C, o comprimento, a largura ou altura, também chamada de profundidade, tudo bem? Todo ano na prova do Enem cai volume dessas figuras, então é importante que a gente reconheça tanto as figuras como saiba também fazer o cálculo, tá bom? Então, o paralelepípedo é um prisma, tá? Então, o volume dele, vamos lembrar, é a área da base vezes a altura. O volume de um prisma, já que ele é um para é um prisma, então é a área da base vezes quem? Vezes a altura. Então, quem é a base? A base é um retângulo, então vai ser A vezes B. E a altura vai ser quanto? C. Logo, o volume de um paralelepípedo é dado pela expressão A vezes B vezes C. E lembrando do cubo, tá certo? O cubo, deixa a gente tentar fazer aqui, ó. Um cubo vai ter a mesma característica do prisma, só que aqui todas as arestas vão ser o quê? Iguais, mas o volume continua sendo a mesma coisa, ó. Então a gente puxa aqui, ó, pã, bonitinho, ó, até que não saiu muito fio, não. Então a gente tem um comprimento A, uma largura A e uma altura o quê? A. Só esse A que não ficou bonito, tá? Então, o volume continua sendo a área da base vezes a altura, então, a área da base, A vezes A. E a altura também é o quê? A. E A vezes A é o quê? A elevado a 3. Essa expressão aqui é a que calcula o volume do cubo. É bem semelhante, tá certo? A expressão do paralelepípedo, contanto que o A, B e C no cubo são todos o quê? Iguais, tudo bem? E aí nós vamos ter a pirâmide também, tá certo? É a figura, tá certo? Ao qual o seu volume, a gente diz até que o volume seria quem? Um terço
da área da base vezes quem? Vezes a altura, onde ela pode ser escrita como área da base vezes a altura dividido por 3, tudo bem? Lembrando que na pirâmide, tá? Nós vamos ter a base um polígono, as faces laterais são sempre triangulares, e aí eu vou lembrar de uma relação que vai existir lá na pirâmide, tá bom? Olha só aqui, ó. Se a gente fechar aqui, esse aqui representa o Azinho, que a gente vai já comentar, e esse segmento aqui representa o asão, que é exatamente a altura da face lateral. Observe aqui que a gente forma um triângulo retângulo. E se a gente forma um triângulo retângulo, a gente pode aplicar nele o teorema de Pitágoras. Então, a gente observa a relação na pirâmide, o quê? Que A ao quadrado vai ser igual a quem? Azinho ao quadrado, mais quem? Mais H ao quadrado. Isso aqui é uma aplicação do teorema de Pitágoras. Mas o que é esse azão e o que é esse azinho, professor? Esse azão e esse azinho são chamados de apótemas, tá certo? É o segmento de reta que liga o centro do polígono ao ponto médio do lado. Então, ele divide isso aqui o quê? Ao meio. Então, eu vou ter tanto o apótema da base, que é representado por azinho, como esse azão aqui, que é o apótema da pirâmide, tudo bem? Então, gente, a gente vai ter a esfera, tá bom? O principal representante de uma esfera, é exatamente uma bola, tá bom? Eu preciso simplesmente do raio, o volume vai ser quem? 4/3 de π r ao cubo, tá bom? Onde, gente, essas duas primeiras figuras aqui, a gente tem uma expressão geral para elas. Aí nos corpos redondos, que diferem exatamente aqui pela esfera, o cilindro e o cone, que também são chamadas de figuras de revolução, pois elas podem ser também encontradas a partir da revolução de figuras planas, tá bom? Espero que vocês entendam, tenham entendido. E é importante no Enem vocês terem essa ideia de rotação. Por exemplo, uma bola, uma esfera, ela é gerada a partir da rotação de um semicírculo, onde o eixo de rotação coincide exatamente com o seu diâmetro. Então, quando eu começo a girar essa figura, tá bom? A figura formada vai ser exatamente a de uma esfera. O cilindro, como é que a gente encontra o cilindro? Ó, o cilindro eu tenho aqui, ó, eu vou ter a rotação de um retângulo, tá bom? Onde o seu eixo de rotação coincide com um dos lados desse retângulo. Então, quando eu começo a girar, a figura formada será de um cilindro. O cone vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente um triângulo retângulo, tá bom? Onde o eixo de rotação vai ser um dos seus catetos. Então, quando eu começar a girar, a figura formada é exatamente a de um cone, tudo bem? E, gente, tem uma dica interessante que eu queria chamar a atenção, que eu não quero que vocês esqueçam nunca mais. Tanto a fórmula do cilindro quanto a de um prisma, por exemplo, paralelepípedo, é a área da base vezes quem? Vezes a altura. O volume vai ser quem? A área da base vezes a altura, seguindo um princípio chamado de princípio de Cavalieri. Só que tanto o cilindro quanto o cone possuem bases circulares, tá bom? Queria até chamar a atenção de vocês isso, ó. Cilindro começa com C, cone também começa com C. E suas bases vão ser circulares. E circulares começa com a letra o quê? C. Então, lembra do C, C, C. O cilindro e o cone possuem base circular, então a base é fixa, tá? Então, o volume vai ser o quê? Quem é a área da base? Se é um círculo, é quem? Π R ao quadrado, vezes quem? Vezes H, que é exatamente essa expressão. Tudo bem? Os prismas, tá bom? A gente vai ter o quê? Os prismas e as pirâmides que começam com a letra P. Prisma, pirâmide, PP. E suas bases são o quê? Poligonais. Então, lembra do PPP. Prisma, pirâmide, base poligonal. É essa base que classifica tanto o prisma quanto a pirâmide. E lembra do CCC. O cilindro e o cone possuem bases o quê? Circulares. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também, gente, para vocês não esquecerem nunca mais, uma dica importante na prova do Enem é o quê? Quando eu me referi à ponta, seria exatamente esse elementozinho assim, esse pontinho que a gente chama de vértice.
Então, quem são as figuras que a gente costuma observar que tem ponta? É o cone e a pirâmide. Quem é que não tem ponta? É o cilindro e quem? E os prismas. Então, gente, lembra dessa dica importante. As figuras que têm ponta, pirâmide e cone, o volume deles é um terço da área da base vezes a altura. Tudo bem? Tem ponta, um terço da área da base vezes a altura. Quem é que tem ponta? Cone e pirâmide. As figuras que não têm ponta, cilindro e o paralelepípedo, que é um prisma, o volume é simplesmente a área da base vezes a altura, tá bom? Só que nos corpos redondos a gente sabe que a área da base é dada pela expressão πr ao quadrado. Não esqueçam disso, galera. É bem interessante, tudo bem? É uma dica importante. Não tem ponta? Volume, área da base vezes a altura. Tem ponta? Quem é que tem ponta? Cone e pirâmide. Volume, um terço da área da base vezes a altura. E, gente, e vão existir as relações de áreas e volumes, tudo bem? Isso aqui é importante. Deixa eu colocar aqui uma forma. Deixa eu colocar aqui uma figura aqui, ó, tá? Imagina só aqui um quadradinho, e agora eu vou colocar outro, tá bom? Outro quadrado. Então, imagina só aqui dois quadrados, tudo bem? Deixa eu colocar aqui de vermelho para destacar agora. Um azul e outro vermelho, tá bom? Gente, deixa eu escrever de preto. Gente, imagina só um quadrado aqui de lado 2 centímetros, tá? 2 centímetros. E aqui, ó, um lado o quê? 4 centímetros. 4 centímetros. O que é que eu quero que vocês observem? Gente, se esse quadrado aqui tem lado 2 centímetros, então como que é a área dele? A área de um quadrado é lado vezes lado. 2 vezes 2 é quem? 4 centímetros quadrados. Se esse aqui, o lado é 4, quem é então a sua área? 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Gente, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Observa que o lado do meu quadrado, ele duplicou. De 2 passou para 4. Mas observa que a área não duplicou, ela quadruplicou. Gente, isso aqui é muito importante que vocês observem. Toda vez que eu me referi à razão entre áreas, tá certo? Eu vou buscar uma constante. O que é essa constante? Como essas figuras são semelhantes, não estou dizendo que elas são iguais, elas são semelhantes, existe uma constante de proporcionalidade. O que é isso, professor? É você buscar os elementos, no caso aqui é o único que vai ter ao lado, tá bom? E a gente vai observar o quê? Que a constante, aqui nesse caso, vai ser a razão entre os lados. Então, 2 sobre quem? Sobre 4. Dá para a gente simplificar aqui tudo por 2, que isso aqui vai ser igual a 1/2. O que é que quer dizer essa constante? Que esse quadrado 1, tá certo? Ele é a metade desse quadrado 2 em relação aos lados, tudo bem? Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Quando eu me referi à área, o que é que significa isso? Aqui, vou chamar de área 1, está para a área 2, assim como a constante vai estar elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, gente, isso daqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Existe a constante tanto para a área quanto para o volume. Porém, a gente já sabe o quê? Que essa constante, tá certo? Vai ser dado pela expressão entre o lado 1 pelo lado que 2, tá? É importante que vocês observem exatamente isso, tá bom? Essa constante vai ser sempre a razão entre os lados que são proporcionais. Professor, eu não entendi isso aqui não, tá bom? Olha só aqui, ó. A área 1 vai ser quem? 4. Está para a área 2, que é igual a quanto? 16. Ó, área 1, que a gente viu 4, está para a área 2, que é 16. Assim como a constante, a gente acabou de ver que nesse caso, a constante aqui está sendo de quanto?
de 1/2. Esse 1/2 vai estar elevado a quanto? Estará elevado a quanto? A 2. Tudo bem? A gente observa que isso aqui é uma fração. Dá para simplificar tudo por 4. Então, 4 por 4 é 1. 16 por 4 é 4. Isso aqui vai ser 1/2 elevado a 2, vai ser 1/4. Observe que isso é verdade, tudo bem? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês, meus amados? É que toda vez que eu for relacionar áreas de duas figuras semelhantes, eu vou sempre buscar uma constante, que nada mais é do que a razão de proporcionalidade entre os lados, tá bom? E que a razão entre essas áreas vai estar elevada ao quadrado. Pois, se for volume, tá bom? Se for volume, tá? Deixa eu tentar desenhar aqui. Eita, deixa eu desenhar um cubo aqui, ó, tá? Aqui um cubinho, tá? Olha, tá ficando legal. O computador tá lendo minha mente. Eu quero fazer. Não, não é assim, ó. Na hora que eu começo a falar, vai ser. Bora, computador, me ajuda. Olha só, quando eu começar a falar aqui, ó, tá aqui um cubo, tá? Agora eu vou desenhar um cubo um pouco maior, tá? Hum, olha, faz de conta que tá bem bonitinho, viu, gente? Olha só. Pam, pam, pam. Então, eu tenho aqui dois cubos, tudo bem? Um vai ter um volume 1 e aqui um volume o quê? 2. A gente vai também buscar essa mesma constante, tudo bem? Essa constante é a razão entre os lados. Já nesse caso, o volume 1 vai estar para o volume 2, assim como agora a constante vai estar elevada a quanto? A 3. Gente, onde essa constante também vai ser o quê? Uma razão entre a medida nesse caso das arestas, tá? A gente vai procurar figuras que sejam semelhantes, que na maioria das vezes são figuras semelhantes, a gente vai buscar a razão de entre um e outro. Vai ficar assim uma metade do outro, outro é o dobro da medida do outro, outro é 3 vezes maior. Buscar essa razão é exatamente isso, tá bom? Então, nós iremos ver nessa aula algumas questões e mais tarde, na nossa aula ao vivo, a gente vai trabalhar bastante isso aí, tá bom? Então, olha só as 4 questões tradicionais de sala de aula, tá bom? Então, vamos aqui começar, tá? Vocês vão entender bem melhor. Primeira questão do Enem, tá bom? Diz o seguinte: em regiões agrícolas, vamos destacar as palavras-chave aqui, tá? Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenagem e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, ó, então nós vamos ter um cilindro reto sobreposto por um cone. Então tem um cilindro e um cone. As dimensões indicadas na figura, o silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em um caminhão de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, a capacidade de um caminhão é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação de pi. Isso aqui é bem importante a gente levar em consideração. Então, a gente vai levar em consideração π igual a 3. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é D. Então, gente, vamos responder aqui essa questão, tá bom? Olha só. Então, nós vamos dividir, para saber o volume total, a gente vai ter o quê? O volume total vai ser quem? Vai ser o volume do cilindro mais o volume de quem? Do cone. É show de bola. Então, o volume total desse silo, tá bom? Como é que a gente calcula o volume do cilindro? O cilindro tem ponta? Não. Então, vai ser a área da base vezes a altura. Mas quem é a área da base? Π vezes R ao quadrado vezes a altura. Mais. Quem é o volume do cone? Cone tem ponta? Tem. Então, o volume vai ser quem? 1/3 da área da base. Então, π vezes R ao quadrado, vezes quem? Vezes H. Gente, muito cuidado, muito cuidado. Essa altura aqui é a altura do cilindro. Não pense que é o mesmo H, não. E esse outro H seria exatamente a altura de quem? Do cone. Não confundam isso, tá bom?
Então, SH é a altura do cilindro, que é 12, e esse H é a altura do cone, que é 3. Então, ó, o volume total, o volume do silo, vai ser, vamos substituir, π3. O cilindro tem raio quanto? 3 elevado a 2, vezes H. A altura dele é quanto? 12. Mais 1/3 de π, que é 3. O raio do cone aqui é o mesmo, tá? Olha só aqui, ó. A base inferior coincide com a base superior do cilindro, que coincide com a base do cone. Então, o raio também 3 elevado a 2, vezes a altura. A altura desse cone é quanto? 3. Então, vamos fazer as continhas. O volume total do silo vai ser 3 elevado a 2, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 12, fazendo as continhas, vai dar aqui 324. A unidade aqui é metros cúbicos. Mas a gente pode cancelar esse 3 com esse 3, fica 3 elevado a 2, 9. 9 vezes 3 é quanto? 27. Logo, o volume total desse silo, 324 mais 27, vai dar 351 metros cúbicos. Atenção, ele quer fazer exatamente o quê? O volume, tá bom? Mas aí ele pergunta o número mínimo de viagens. Ora, se um caminhão ele leva, a capacidade máxima dele é de 20 metros cúbicos, eu vou fazer o quê? 351 e dividir por 20. Se fazendo essas continhas, daqui o 360 seria uma divisão exata. 360 daria 18, né? Mas como é menos, vai dar aproximadamente 17,5 o quê? Não manda botar um zero não, viu? Ó, viagens, tá? Então, muito cuidado aqui agora, tá bom? 17,5 viagens. Então, a pergunta que ele fala é o número mínimo de viagens. 17 viagens não leva, tem que ser exatamente 18. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra D. Uma questão tranquila, tá bom? Só recorda, tem figura que tem ponta e não tem ponta. Não tem ponta, área da base vezes a altura. Tem ponta, 1/3 da área da base vezes a altura. Show de bola, tá bom? Próxima questão. Segunda. Deixa eu alinhar bem direitinho aqui. Tá bom, tá bom. Já falei. Uma rede mundial de hotéis fez uma propaganda em uma revista de turismo que fala sobre seus amplos apartamentos, a comodidade e o conforto deles. Na ocasião, a imagem a seguir foi utilizada para fazer alusão ao anúncio publicitário. O peixinho aí saiu do aquário pequeno para um aquário grande, né? Queria sair da casinha pequena para casa grande. Bora lá. O aquário menor possui uma capacidade de 3,5 litros. Deixa eu destacar com o verdinho mais, cozinha mais destacado. Aqui. Então, ó, o aquário menor tem 3,5 litros. Ele está se isso aqui é o volume. E o raio do aquário maior, que é semelhante ao menor, tem o triplo deste raio. Opa, tem o triplo deste raio. Qual é a capacidade do aquário maior? Qual é a capacidade do aquário maior? Bem, gente, ele diz que essas figuras, são, ele já afirmou, elas são semelhantes. Tudo bem? Então, o que é que a gente vai colocar? O volume do pequeno está para o volume do grande. Eu estou me referindo a volume. Assim como a constante está elevada a quem? Ao cubo. Eu tenho o volume do que eu chamar de pequeno, que é quanto? 3,5. Mas agora eu vou atrás dessa constante, gente. O que seria a constante? Seria a razão entre os raios. Aí ele diz, ó, o raio do aquário maior, que é semelhante, tem o triplo. Então, vai ser Rzinho, tá bom? Esse aqui tem um raio que eu vou chamar de quê? Rzinho. E ele falou que esse outro aqui tem um raio bem maior, que é quanto? 3R é o triplo. Então, R vai estar para 3R. Eu posso cancelar E com R. E a constante vai ser 1/3. Em outras palavras, o que é que a gente tem? Que o aquário menor é a terça parte do maior, ou o maior é 3 vezes maior do que o aquário menor. Então, gente, eu já encontrei a minha constante.
Eu gosto de fazer separado. Gente que pode fazer direto, não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer separadinho, porque agora eu vou, ó, só substituir aqui. Então, o volume do pequeno é quanto? Ele já disse, ó, 3,5 litros. Então, 3,5. Está para o volume do aquário grande. A constante é de 1/3 elevado a quanto? A 3. Lembre-se, é volume. Então, é constante elevado a 3. Então, vai ficar 3,5 sobre o volume do grande. O G é igual. 1 elevado a 3 é 1. 3 elevado a 3 é 27. Tá bom? Então, vou fazer o meio pelos extremos. O volume do grande é igual a 27 vezes 3,5. O volume do grande vai ser, fazendo as continhas, 27 vezes 3,5, vai dar 94,5 que? Litros, tá bom? Então, a questão, a aplicação de que a gente falou, tá bom? Então, para essa questão, sem dúvida, a gente marca a letra A, D, tá bom? D de Deus. Beleza, galera? Tá dando para entender? Show de bola, né? Vamos aí para a nossa terceira questão. Eita! O volume de uma esfera inscrita em um cubo com volume igual a 216 centímetros cúbicos é igual a. Antes de começar a questão, observa que a minha resposta está em função de π. É que eu vou tentar desenhar. Vai ficar uma coisa bem legal. Então, ó, tem aqui, ó. Pã. Esse primeiro aqui, ele vai tomar que ele faça bem direitinho. Oi, ele ajeita. Devia ajeitar era tudo. Pã, pã. Ah, oh. Tá entendível, tá? Tá aí. O volume de uma esfera escrita em um cubo. Agora é desenhar essa bendita esfera. Tchan, tcharam, param, param. Tá, olha, tá a perfeição em desenho, tá? Olha só. Aí você coloca lá. Tá chocante, tá? Então, ó, o volume de uma esfera inscrita dentro de um cubo, tá bom? Olha só. Quem é o volume da esfera? O volume da esfera, é quem? 4/3 de π r, quem? Ao cubo. Eu preciso somente de quem? Do raio. Eu preciso somente disso aqui, ó. Do raio, tá bom? Então, ó, ele diz que o volume, o cubo. Quem é o volume de um cubo? O volume do cubo é quem? A elevado a 3, porque a área da base vezes a altura. A área da base, A vezes A. A altura, A. A vezes A vezes A elevado a 3. Então, o volume do cubo é 216, igual a A elevado a 3. O A vai ser a raiz cúbica de 216. Então, fazendo as continhas, o valor que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes para dar 216 é 6. No caso, é centímetro. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Só que eu encontrei o valor de A, o A aresta completa, ó. Então, aqui tudo representa 6 centímetros, tudo bem? Mas eu quero o raio. Ora, se esse lado todinho, a aresta toda é 6, o raio vai medir quanto? O raio vai ser igual a 3 centímetros. Logo, o volume da esfera vai ser 4/3. Observa que o π pode deixar 3 elevado a quanto? 3. Tudo bem? Tá ok? Alguma dúvida, gente? Tá bom? Então, fazendo as continhas, o volume vai ser quem? 3 elevado a 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. Aí 9 vezes 4 vai dar quanto? 36. 36 pi, tá bom? No caso aí, centímetros cúbicos, tudo bem? Ele, ó, 3 elevado a 3, 27. 27 dividido por 3, 9. Ficou 9. Essa operação aqui, 3 elevado a 3 com 3, dá 3 elevado a 2, que é 9. Aí 9 vezes 4, 36. Então, 36π, a gente marca como alternativa correta a letra A, B, de beleza, tá ok? Questão boa, tá bom? Vamos para a nossa última questão. Olha só o que é que ele diz aqui, ó. Bora, linha. Ah, deixa bem aí. A figura mostra
uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com formato de um paralelepípedo reto retângulo. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 por 50, e a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau, entre os degraus consecutivos, é de 10 centímetros. Se essa escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, qual é o volume dessa escada? Gente, olha só. O primeiro degrau, lógico, vai ter um único degrau aqui, ó, 2 degraus, 3 degraus, 4 degraus. Então, a gente vai ter que fazer um somatório, né, do volume de cada um deles, tá bom? O primeiro degrau, um único volume de, aqui, segundo degrau, 2 volumes e assim por diante. Então, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Vou chamar aqui, ó, o primeiro degrau, tá? Qual é o volume do primeiro degrau? Observa que é um paralelepípedo, tá bom? Ele até diz, ó, um paralelepípedo, reto retângulo, tá? Então, vai ser quem? Comprimento 50, largura 20, altura 10. Então, 20 vezes 50 vezes 10. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então, o primeiro degrau vai ter como volume o quê? 10.000 centímetros cúbicos. Gente, o segundo degrau vai ter 2 vezes esse volume, porque refere-se a 2 degraus, tá bom? Então, vai ser 20.000. Posso colocar direto? Ó, tá vendo? 2, ó. Então, vai ser de 20.000, segundo degrau, 20.000. Tá ficando bem redondinho, né? Centímetro cúbico. O terceiro degrau, tá percebido que são 3, como se fossem 3 degraus. Então, 30.000 centímetros o quê? Cúbicos. Eu vou fazer todos? Não. No 20º degrau, o que é que vai acontecer? Ora, vai ter exatamente quanto? 200.000 centímetros o quê? Cúbicos, ó. 1, 10.000. 2, 20.000. 3, 20, 200.000. Tudo bem? Então, como ele quer saber o volume total dessa figura, ó, seu volume total. Então, é um somatório. Gente, observa que isso aí está caracterizando o quê? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Isso aí caracteriza um APA. Vocês estão lembrados como é a soma dos, no caso, 20 termos do APA, a soma dos N termos de um APA? A índice 1 mais A índice N vezes N sobre 2. O primeiro termo, no caso, a soma dos 20, né? A soma dos 20 primeiro dos degraus vai ser, quem é o primeiro degrau? 10.000. Mais o último degrau, 200.000. Vezes, quantos degraus são? N, no caso, 20. Sobre quanto? Sobre 2. Então, a soma de todos eles vai dar 10.000 mais 200.000. 210.000 vezes 20 dividido por 2 é 10. Então, a soma do volume dos 20 degraus vai ser 21000. Tá faltando um, né? São 4 zeros. E se eu multiplicar por 10, bota um zero. Então, vem aqui, vem aqui. Então, dá 2.100.000 de centímetros o quê? Cúbicos. Mas a minha resposta está em metros o quê? Cúbicos. Gente, vocês acham que eu vou encontrando 2.100.000 centímetros cúbicos? Eu ainda vou buscar transformar? Não, né? Mas naquela escala, a gente vai ter o quê? Eita, metro cúbico, tá? A gente tem quem? Milímetro cúbico, depois centímetro cúbico e depois o quê? Milímetro cúbico. Quando a gente for do milímetro para o metro, o que é que a gente faz? Eita, divide. Mas se eu já estou bem aqui no 200, cada casa são 3, ó, 1, 2, 3, vai dar 2,1. Sem dúvida nenhuma, a gente marca como alternativa correta, letra A. Então, 2.100.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa de 2,1 que metros cúbicos. Tudo bem? Então, gente, essas foram as nossas
a nossa aula de hoje. Mais tarde, deixa eu voltar aqui, ó. Mais tarde, a gente está ao vivo para a gente responder nossas atividades propostas. Grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido tudo. Mais um reforço de volumes em geometria espacial. Grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom e até mais tarde, gente. Tchau!